Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. O dinheiro estraga as pessoas, e eu já vi isso muitas vezes, mas eu não esperava que minha esposa fosse assim. Minha vida era tranquila. Vivíamos em prosperidade e não precisávamos de nada até que um homem rico me ofereceu dinheiro para passar algumas noites com minha esposa. No começo eu não acreditei, mas então percebi em que armadilha eu tinha caído. Minha esposa e eu trabalhamos na mesma empresa de marketing. Lucy trabalha como embaixadora de relacionamento com o cliente, embora eu ainda esteja incerto sobre os detalhes de sua função além de bajular os clientes. Eu sou Mark e supervisiono as equipes de TI. Nossas vidas estavam indo bem, ambos empregados e contentes, progredindo bem com as reformas em nossa casa para consertar e abençoados com 2 filhos maravilhosos, Emma de 13 anos e Daniel de 11 anos. Morávamos perto de nossas famílias e tínhamos um círculo de amigos muito unido. Nós duas estamos na faixa dos 30 e poucos anos e nos complementamos bem, embora ela, sem dúvida, me ofusque em termos de aparência. Com 1,75 metros, cabelos loiros longos e olhos azuis marcantes, Lucy exala um charme escandinavo de pernas longas, sugerindo sua herança sueca. Ela é vibrante e energética, sempre em movimento. Sou 3 polegadas mais alto, tenho cabelo cor de areia e gosto de esportes de resistência como ciclismo e corrida, o que resulta em um físico esbelto, fisicamente em forma, mas não de uma forma ostentosa de academia. Fiquei surpreso com o convite para passar um longo fim de semana em uma ilha particular de propriedade de um dos clientes da nossa empresa. Nosso presidente executivo, Jack Edwards, me informou que ele, junto com sua esposa Margaret e alguns diretores e seus sócios, também estavam presentes. Lucy, sendo o principal ponto de contato do cliente, também foi convidada. Parecia que eu estava lá simplesmente para preencher espaço, mas como dizem, cavalo dado nunca se olha os dentes. Jack explicou que o cliente era extremamente rico, o maior cliente da nossa empresa, e que partiríamos cedo na sexta-feira e retornaríamos na segunda-feira em um fretamento privado com todas as despesas cobertas. Lucy já sabia da viagem quando mencionei isso no caminho para casa. Ela estava trabalhando de perto com o cliente há meses, parecia bastante impressionada e estava ansiosamente esperando o fim de semana de cortesia. Perguntei sobre os detalhes do fim de semana, mas ela não parecia ter muitas informações, então perguntei sobre o cliente. Lucy explicou que o nome dele era William Fellows, estimando sua idade em quase 40 anos. Ela o descreveu como bonito, exalando confiança e tendo herdado uma fortuna familiar. Ela parecia um tanto apaixonada, descrevendo como poderoso e composto, entre outras coisas. Não pude deixar de pensar comigo mesmo, ótimo, ele parece um idiota arrogante, mas decidi guardar essa observação para mim até depois do fim de semana. 2 semanas depois, nos encontramos a bordo de um avião fretado particular em uma manhã de sexta-feira. Tenho que admitir que fiquei bastante impressionado. Se a ilha pertencesse somente a ele, ele deveria ser incrivelmente rico. Eu não tinha certeza do que esperava, mas ela parecia imensa, talvez com cerca de 5 milhas de comprimento e algumas de largura, pelo que pudemos discernir enquanto nos aproximávamos para pousar. Parecia um luxuoso resort 5 estrelas, com as principais estruturas aninhadas atrás de uma baía de areia branca imaculada formando um formato de crescente impecável. Lucy estava transbordando de excitação, e o resto de nós não estava muito atrás dela. Ao chegar, fomos escoltados para nossas acomodações antes de nos reunirmos para encontrar nosso anfitrião para almoçar em uma varanda com vista para a baía. Eu meio que esperava não gostar dele, mas William pareceu um indivíduo razoável. Se alguma coisa, Lucy havia subestimado seu apelo. Ele exalava um certo charme estilo George Clooney. Ele expressou gratidão por nossa presença e nos encorajou a nos sentirmos completamente em casa. Nós conversamos com os outros 3 casais da nossa empresa e fomos apresentados a uma morena impressionante chamada Charlotte, que eu presumi ser a companheira de William para o fim de semana.
Além da equipe de serviço, havia apenas um outro indivíduo presente que parecia ser segurança, permanecendo discretamente no fundo sem apresentação formal. Isso me fez pensar se William tinha adversários que justificassem a segurança mesmo em uma ilha aparentemente deserta. William cumprimentou Lucy com a familiaridade de um velho amigo e eles pareciam totalmente à vontade na companhia um do outro. Ela e os outros pareciam acatar suas opiniões e sugestões, uma resposta natural, suponho, dada sua extraordinária generosidade como anfitrião e seu status como cliente mais valioso de nossa empresa. Tivemos uma tarde incrível nos envolvendo em atividades como mergulho com snorkel e stand-up paddle na baía e apenas nos divertindo. Houve um fluxo contínuo de bebidas e comidas de cortesia e, mais tarde, todos nos reunimos para um jantar em grupo. A atmosfera era acolhedora e relaxada e nós socializamos em pequenos grupos. Charlotte se apresentou a nós. Ela era charmosa e compartilhava histórias de sua criação na Inglaterra. Embora ela desse a impressão de vir de uma família abastada, ela parecia genuinamente gentil. Não pude deixar de me perguntar se ela trabalhava como modelo ou talvez não precisasse trabalhar. Surpreendentemente, ela era bem flertadora mesmo na presença de Lucy, mas eu educadamente descartei isso como uma simpatia excessiva. Ser mimada sem a presença de crianças, ter tempo para relaxar e estar em um local tão pitoresco preparou o cenário para uma noite romântica. Lucy era particularmente afetuosa e nossa intimidade era apaixonada, pois ela repetidamente professava seu amor por mim. Foi a noite mais maravilhosa que tivemos em algum tempo, me fazendo reconsiderar o conceito de uma ilha do amor. Eu esperava uma repetição na manhã seguinte, mas Lucy foi rápida para tomar banho e ansiosa para ir tomar café da manhã. Eventualmente, eu saí da cama e me juntei a eles enquanto conversavam com Jack e William. Tanto Jack quanto Lucy pareciam um pouco tensos e eu me perguntei se era relacionado ao trabalho. Talvez William estivesse fazendo networking e tivesse aproveitado o fim de semana para discutir assuntos de negócios com eles. Nossa conversa se dispersou quando cheguei, depois de uma refeição rápida, continuamos a aproveitar outro dia fantástico na piscina com nossos amigos. Saímos para jantar no sábado e não pude deixar de notar o traje de Lucy. Ela estava deslumbrante em um vestido de noite de cetim vermelho e saltos elegantes. Mais tarde, William pediu um momento do nosso tempo. Nós o seguimos até o escritório acompanhados por um segurança. Enquanto William se acomodava em uma cadeira de couro de encosto alto, eu me sentei no sofá em frente a Lucy, que parecia manter uma ligeira distância de mim. Após um silêncio prolongado, William abordou o assunto dizendo: Mark, tenho uma proposta pessoal para você. Ok, respondi, conseguindo manter a compostura apesar da minha confusão. William explicou: tive o prazer de trabalhar ao lado de Lucy e conhecê-la nos últimos meses. Desenvolvemos um ótimo relacionamento e amizade. Embora eu não tivesse certeza de onde isso estava indo, a palavra relacionamento me deixou desconfortável. Ele continuou casualmente: portanto, proponho passar o resto do fim de semana com Lucy. Naturalmente, estou disposto a compensar o tempo que ela teria passado com você. Pretendo transferir $100.000 para sua conta conjunta. Comecei a rir, convencida de que era uma piada. Não consegui resistir à provocação. William, parece que você está sendo um pouco mesquinho. Robert Redford não ofereceu $1 milhão por Demi Moore? Ninguém mais achou isso engraçado. William continuou: como em qualquer acordo, estou aberto a negociar o preço para atingir o resultado desejado. Além disso, Charlotte apreciaria alguma companhia e eu ficaria grato se você pudesse entretê-la. Virei-me para Lucy, esperando que ela se divertisse, mas em vez disso ela pareceu preocupada. Mark, isso não é uma piada. William me convidou para me juntar a ele e acho que deveríamos considerar seriamente sua oferta. Senti vontade de atacá-lo e, quando olhei para trás, o segurança estava mais perto. Fiquei maravilhado com a forma como ele conseguiu se mover sem que eu percebesse. William insistiu: garanto que sua esposa apoia totalmente a ideia. Não há mal nenhum nisso, todos nós nos divertiremos muito e você sairá com uma quantia significativa de dinheiro. Olhando para Lucy, comentei: talvez a diferença de preço seja porque Demi Moore estava hesitante. Lucy estremeceu com meu comentário, mas sabiamente escolheu não responder.
Eu me esforcei para pensar claramente, minha respiração se tornando cada vez mais difícil de controlar. Olhei para o segurança, notando uma mudança gritante em seu comportamento. Ele parecia vigilante e focado em minhas ações, compreensivelmente considerando minha forte vontade de dar um soco em William em seu rosto insincero. Qual é seu nome? Ex-militar, a julgar pelo seu comportamento. Ele faz esse tipo de coisa com frequência? Eu perguntei. Shane, senhor, não posso comentar sobre o assunto, ele respondeu. E se eu confrontasse seu chefe desprezível, você provavelmente poderia me incapacitar com suas próprias mãos, certo? Eu especulei. Shane sorriu, talvez apenas contê-lo, senhor. Dirigindo-me a William, comentei, é uma sorte que você o tenha trazido, senão eu poderia ter aproveitado a oportunidade para lhe dar uma surra. William permaneceu imperturbável. Não vamos apressar as coisas, Mark, há muita coisa em jogo para você. Lucy interrompeu, Mark, por favor, considere, é só uma questão de dias e o dinheiro pode mudar nossas vidas. Suas palavras me atingiram duramente, era evidente que ela havia orquestrado isso e estava ansiosa para prosseguir. Diga-me, querido, a oferta de dinheiro veio depois que vocês dois decidiram sobre esse plano? Eu questionei. Sem resposta, continuei. E suponho que Charlotte foi jogada para adoçar o acordo também. O que ela é? Uma acompanhante contratada? William respondeu, Charlotte é uma amiga próxima minha. Além de ser rica, ela opera como uma acompanhante de alto nível, escolhendo seletivamente contratos que a intrigam. Você pode ter certeza de que um encontro com ela seria extraordinário. Suponho que isso implique que ambos estão envolvidos em prostituição. Lucy estremeceu novamente, mas permaneceu em silêncio. Bem, William, você pode enfiar seu dinheiro onde o sol não brilha. Lucy revelou seus verdadeiros sentimentos dizendo, este é meu corpo e eu o quero. É só intimidade e conhecer outras pessoas poderia ser agradável para nós dois. William e eu temos simpatia um pelo outro, mas isso não muda nosso amor. Tenho certeza de que você e Charlotte também teriam se divertido. Fiquei surpreso enquanto suas palavras eram absorvidas lentamente. A diferença, minha querida esposa, é que eu não desejo mais ninguém e isso é muito mais significativo do que você sugere. Isso é uma quebra de confiança, conspirar pelas minhas costas. Nunca mais poderei confiar em você. Se você está disposto a fazer isso uma vez, por que não outra? Lucy respondeu rapidamente, você está exagerando. Fui transparente com você, então não é conluio ou segredo. Estou sendo completamente honesto. Isso é algo que preciso fazer, mas voltarei a focar em nós depois. Se você realmente me ama, me permitirá fazer uma coisa. Imagine as possibilidades com o dinheiro, férias em família, tudo. Não ouse usar nossos filhos como desculpa. Não precisamos do dinheiro e não presuma que eu vou te aceitar de volta. Sua suposta honestidade só importa se concordarmos juntos e a única pessoa com quem você concordou é esse idiota arrogante. O dinheiro é só um pretexto. Você planejou isso porque quer. Suponho que o dinheiro e Charlotte sejam seu apoio porque você não achou que eu aprovaria. Bem, você estava certo. Mesmo com o dinheiro, ainda não concordo. Lucy persistiu. Você está certa, eu quero isso. Eu desejo algo novo, algo diferente e estou atraída por William. Mas isso não precisa nos prejudicar. Eu não pretendia trair você. E você acha que isso é melhor? Você já tomou sua decisão, até se arrumando para ele. Não resista a isso, querida. Você não gostaria de enfrentar as consequências. O que quer dizer com isso? Bem, você não sairia bem disso. Se você brigar ou buscar o divórcio, você perderia tudo. A casa, as crianças, até mesmo seu emprego podem ser colocados em risco e não há realmente necessidade de nada disso. Então, apenas aceite. Vai ser muito mais fácil. Vejo você amanhã. E lembre-se, eu amo somente você. Eu tive que ir embora. A respiração estava ficando cada vez mais difícil e se eu ficasse mais tempo, temia que eu desmoronaria. Levantando-me, me senti instável e tropecei em direção à porta.
Apesar de ouvir Lucy chamando meu nome, continuei andando. Enquanto eu atravessava o corredor, Charlotte se aproximou de mim e me deu um abraço reconfortante, me assegurando que tudo ficaria bem. Virei-me bruscamente para ela dizendo: "E o que você é? Algum tipo de prêmio de consolação?" Ela se afastou, mantendo a cabeça erguida. Continuei me movendo, eventualmente alcançando o lado de fora e a metade do pátio. Mas me senti mal, ouvi passos atrás de mim e fiquei desapontado ao ver que era Shane, não Lucy. "Escute, Shane, você realmente precisa me deixar em paz." "Eu gostaria, cara, mas preciso ter certeza de que você não vai fazer nada imprudente." "Tipo o quê? Você tem alguma sugestão?" "Porque eu estou completamente perdido." "Mark, você não parece bem. Apenas sente-se contra a parede, puxe os joelhos para cima e concentre-se em respirar longa e lentamente." Eu me senti um pouco fraco e sem energia para me envolver em uma discussão. Embora parecesse uma eternidade, provavelmente demorou apenas alguns minutos para eu recuperar a compostura. Foi quando notei Shane sentado ao meu lado. "Obrigado, eu acho. Não tenho certeza do que foi isso. Pode ser ansiedade ou um ataque de pânico. Você parecia bem pálido, mas está parecendo melhor agora." "Então, Shane, falando em mais ideias, há alguma rota de fuga dessa confusão?" Shane respondeu com naturalidade. "Não há como sair desta ilha esta noite. Nenhum barco, o avião e o piloto estão ocupados em outro lugar. Você pode tentar pedir ajuda, mas uma disputa conjugal dificilmente se qualifica como uma emergência." "Bem, estou feliz que você esteja convencido de que ela é infiel." Ela parece não entender. E eu estava começando a duvidar de mim mesmo. O que devo fazer agora? Não posso nem confrontá-lo por sua causa. Desculpe por isso. Eu queria poder me afastar, mas arriscaria perder meu emprego. Shane continuou. Escute. Pense em suas opções e crie um plano. O que quer que você precise fazer pode esperar até segunda-feira. É como no exército. Formule um plano, fique onde está e não revele suas intenções. O problema é que não tenho a mínima ideia do que fazer. Eles parecem ter tudo coberto e eu terei que suportar amanhã e segunda-feira enquanto você cuida de mim. Mais uma vez, Shane sugeriu após uma longa pausa. Há um barco de suprimentos chegando na segunda-feira de manhã cedo. Você pode embarcar nele para evitar o avião lotado para casa. Ninguém, incluindo eu, quer arriscar acusações de sequestro ou prisão. Eu até posso me juntar a você. Este contrato está perdendo seu encanto. Não gosto de estar do lado errado, mesmo que o pagamento seja bom. Certo, isso é útil. Só preciso passar por amanhã. Aqui vai uma ideia. Por que não exploramos a ilha até amanhã de manhã para mantê-lo longe de todas as bobagens? Considere também Charlotte. Ela é uma garota maravilhosa e você não parece ter muito a perder agora. Para esta noite, você pode descansar um pouco em uma das cabanas se preferir não voltar. Não, suponho que nosso quarto esteja vazio. Eu voltarei para lá. Ela pode mudar de ideia. Nunca se sabe. Claro que não. Mas, surpreendentemente, consegui dormir. Acho que por exaustão. Na manhã seguinte, troquei rapidamente para uma roupa esportiva e corri escada abaixo, esperando evitar todo mundo e sair com Shane. Não tive essa sorte. Quando entrei na sala de jantar, ela ficou em silêncio. Peguei algumas frutas para uma mordida rápida em meio a murmúrios de segurança, ouvindo comentários como: "Está tudo bem." "Não é nada." "Ela vai voltar." Então o diretor financeiro, John Cousins, e sua esposa se aproximaram. "Escute, Mark, todos nós já passamos por isso. Apenas deixe acontecer. Não é pessoal." Ele vê outras esposas, mas segue em frente e é muito generoso. Enquanto ele falava, notei um rubor subindo pelo pescoço de sua esposa. Nesse momento, Lucy e William entraram na sala. Lucy parecia radiante, positivamente brilhando de autossatisfação, isto é, até que ela me viu. Seu sorriso vacilou e ela rapidamente soltou a mão de William, vindo para me beijar ou abraçar.
Eu a mantive à distância de um braço e examinei o quarto. Oh, pelo amor de Deus, pensei. Que completo idiota eu fui. Todo mundo devia saber o que aconteceria muito antes deste fim de semana começar. Com essa percepção, eu me movi para ir embora. Mas Lucy interveio, dizendo, por favor, fique, Mark. Ainda podemos aproveitar a companhia dos nossos amigos e aproveitar o máximo do dia juntos. Olhei ao redor e vi todos os olhos em mim, alguns expectantes, outros claramente entretidos com o drama que se desenrolava. Não, respondi firmemente. Ele pagou por você para poder ficar com você. Mas antes de ir, tem algo que preciso dizer a todos aqui. Já que parece que esse fim de semana já está sendo planejado há um tempo, é justo que todos vocês me ouçam. O grupo parecia chocado, trocando olhares nervosos. Para Jack e Margaret, comecei. Eu nem teria considerado vir neste fim de semana se não fosse por vocês. Nunca imaginei que vocês estariam envolvidos em algo tão sórdido. Você parece tolerar o comportamento dele como um fã-clube distorcido de voyeurs. Espero que me trair tenha lhe dado alguma satisfação doentia. Eu podia vê-lo se contorcendo desconfortavelmente. Claramente, isso não fazia parte do plano deles. E Bill, não pense que você está livre. Isso é muito pessoal. Seu papel em destruir meu casamento não é algo que eu vou esquecer tão cedo. Usar meus filhos como alavanca é desprezível. Não vou deixar ninguém ameaçar meus filhos. Lucy interrompeu, você está exagerando. Foi só uma aventura, e não precisa nos afetar. Eu disse que te amo. Interrompi. Ah, aqui ouvimos o estágio inicial da proteção. Na verdade, isso não significa nada. Eu sei que você planejou minha reação com a ajuda daquele capitão idiota ali, então vamos ver o que você esperava. Eu me arriscaria a dizer que o estágio pressupõe que ficaremos aqui enquanto você tenta me ajustar ao que aconteceu e normalizar a situação antes de voltarmos para casa. Combinado com o fato de que você e seus amigos minimizam isso como insignificante, eles já começaram essa história em seu nome. Sem dúvida, você acha que eu não deveria exagerar, ficar de mau humor ou agir infantilmente. Tenho que crescer, afinal é só meu ego e orgulho. Claro que você sabe que isso será ineficaz, mas é tudo parte do meu processo de mitigação. Agora passamos para o estágio B depois do fim de semana em que você me deixou trazê-lo de volta. Nós fazemos amor, e muitas vezes talvez experimentando algo novo. Presume-se que só nos beneficiaremos do seu romance e seremos melhores do que nunca. É melhor você não deixar meu sentimento de perda durar muito tempo, querida. Lucy olhou nervosamente para William. Os comentários pareceram tocar um acorde nela. Além disso, teremos o dinheiro que ele ofereceu por você. Podemos gastar os lucros de suas atividades ilegais levando as crianças à Disneylândia e apresentando-as ao Mickey. Muitas delas reagiram visivelmente com desconforto a isso. Se ainda estivermos em um impasse, a fase C entra em jogo. Você plantou essa semente ontem à noite. Se eu realmente me importasse com você, eu permitiria isso. Você tem sido uma esposa excepcional por 15 anos. É só uma noite, algo para você. Sim, isso pode enfraquecer minha determinação. Mas o que eu ganho depois de 15 anos de devoção a você? Tratado mal, é isso. Você sabia que eu nunca concordaria e me manipulou, demonstrando uma completa falta de respeito, então esse plano não será suficiente. Você está se sentindo um pouco ansioso agora. Talvez seja melhor me dar um tempo para me acalmar. 1 ou 2 semanas, me encontre afogando minhas mágoas em um bar em algum lugar, e então implore por perdão. Esta é a fase D. Você está genuinamente arrependido de tudo. Você não tinha ideia de que isso me machucaria tanto e não teria feito isso se tivesse percebido. Você me ama, implorando, chorando, toda a aprovação. Devo admitir, você tem uma chance com essa abordagem. Mas então, a maneira como você andou de mãos dadas na frente de todos, parecendo tão satisfeito consigo mesmo. Isso solidifica em minha mente que não há culpa ou remorso genuínos, apenas desdém e um desejo de me envergonhar. A fase D não vai funcionar para você. Então, como último recurso,
o plano de contingência pode ser necessário. Fase e ameaças. Você vai pegar todo o dinheiro e a casa e virar as crianças contra mim. Você já deu a entender que eu poderia perder meu emprego. William vai pagar para você conseguir os melhores advogados. Eu vou acabar triste, pobre e sozinha. Você pode até ameaçar morar com ele e viver feliz para sempre com nossos filhos. O movimento repentino de William chamou minha atenção, quase me fazendo rir. Parece que o amante não está muito feliz com as crianças, querida, comentei. Lucy finalmente encontrou sua voz, dizendo, isso realmente não é um problema tão grande quanto você está fazendo parecer. Por que não respiramos e nos damos um tempo para pensar? Essa é a fase A, Lucy. Já passamos por isso, respondi categoricamente. Então vamos direto ao ponto. Foi o que eu estava pensando ontem à noite, e minha conclusão é que todos, incluindo as crianças, estariam melhor se seguíssemos caminhos separados. Viver em um lar infeliz não é saudável. E sejamos realistas, você não pode esperar felicidade se estiver fazendo coisas como essa, e eu certamente não estou feliz. Você pode tentar me manter longe das crianças, mas sabe que sou um bom pai e uma influência positiva para elas. Elas têm idade suficiente para entender. Duvido que sua família e amigos fiquem do seu lado quando souberem o que você fez. Dinheiro não me preocupa, isso sempre foi sua praia. O silêncio encheu a sala enquanto todos estavam sentados em choque, olhando como peixinhos dourados. Alguém de vocês, seus bastardos, tem mais algum conselho? Eu esqueci de alguma coisa? Não? Foi o que pensei. Ah, e mais uma coisa. Jack, você pode enfiar seu emprego onde o sol não brilha, mas eu te vejo no tribunal por esse caso de demissão construtiva. Parece um motivo válido quando meu emprego depende de um cliente dormir com minha esposa. Com isso eu saí furioso, a sala ficou em silêncio. Como sempre, Shane me seguiu. Quando saímos, Shane riu. Bela jogada aí atrás. Parece que você levou a sério aquele conselho sobre guardar seus planos para si mesmo. Não pude deixar de sorrir. Sim, acho que estraguei tudo. Shane riu quando saímos do prédio. Ainda bem que você não se juntou ao exército, você não teria durado um dia. De qualquer forma, vamos lá. Shane pegou uma mochila e começou a caminhar pela costa em um ritmo rápido. Depois de 1 milha, eu estava lutando para acompanhar e começando a questionar se isso era um erro. Ouvi Shane gritar algo à frente sobre tortura física ser uma distração da tortura mental. Meus músculos e pulmões em chamas pareciam concordar. O cenário era deslumbrante e as histórias de Shane de seu tempo no exército britânico nos mantiveram entretidos ao longo do caminho. Passamos horas longe, primeiro circulando para o norte da ilha e depois escalando ao longo da costa antes de seguirmos em direção ao ponto alto no meio. Assim que recuperei o fôlego, Shane sugeriu correr de volta, já que era tudo ladeira abaixo. Lutando para acompanhar, suspeitei que ele tivesse diminuído o ritmo para me apoiar ou me provocar, dependendo da perspectiva. Ao meio-dia, voltamos. Eu estava exausto, ofegante por ter pensado que estava em forma antes de hoje. Shane, quase sem fôlego, gentilmente comentou que eu estava em forma e que não me sentisse tão mal com isso, mencionando seu passado como instrutor de PT nas forças. Arrastando-me para o meu quarto, Lucy estava ausente, e eu me perguntei se minha esposa estava ganhando mais de seus honorários. Depois de tomar banho e me encontrar faminto, fui para a sala de jantar apenas para ficar desanimado mais uma vez pela presença de William e Lucy. Shane também estava lá, parecendo tão fresco quanto uma margarida e vestido de terno. William, com sua habitual confiança aérea, começou a falar. Mark, meu caro amigo, sinto que começamos com o pé errado, e gostaria de me desculpar. Nunca encontrei esse problema com meus casos amorosos antes, e certamente não quero colocar seu casamento em risco. Tarde demais, você já fez isso. Quero retirar meu pedido de passar a noite com sua esposa e aumentar a compensação. Com isso, William me entregou um pedaço de papel. Ao abri-lo, encontrei um cheque de $250 mil. Olhei para Lucy, seu rosto manchado de lágrimas chamando minha atenção. Incapaz de resistir, comentei,
Você deve ter feito algo extraordinário para ganhar tanto, querida. Os olhos de Lucy brilharam de raiva. Não é sobre isso, ela retrucou. Cometemos um erro grave e estamos tentando retificá-lo. William tem sido nada além de respeitoso e genuinamente preocupado com sua reação. Eu ri da afirmação dela. Qual é sua definição de cavalheiro, então? Ele agradeceu depois que terminou? Não sejamos sarcásticos, Mark. Isso foi um erro da nossa parte, um julgamento equivocado da sua resposta. Foi uma oportunidade única na vida para nós dois. Você deveria apreciar o sacrifício de Lucy pelo bem de você e de seus filhos. Um mero erro de julgamento? Eu zombei. Deixei minha desaprovação do seu plano bem clara, mas você prosseguiu mesmo assim. Você poderia ter parado a qualquer momento, mas só parou depois de se satisfazer. Bem, você também avaliou mal essa manobra. Com isso, rasguei o cheque. Acabei de te salvar de ter que se envolver em atividades ilegais, querida. Quanto à trapaça, não tenho certeza se consigo consertar. Dessa vez, suas lágrimas começaram imediatamente. Virei-me para Fellows, questionando. O que motiva você a se comportar dessa maneira? É sobre controle ou a excitação de perseguir a esposa de outro homem? De qualquer forma, isso só pinta você como um indivíduo lamentável. Honestamente, aos 48 anos, você ainda está agindo como uma criança que rouba brinquedos simplesmente porque pode. Você não tem atividades mais significativas para se concentrar? William riu em resposta. Eu administro uma corporação internacional e contribuo com milhões para a caridade. Tenho muito com que ocupar minha mente. Pelo que descobri em minha pesquisa ontem à noite, você herdou essa corporação e ela está decaindo sob sua gestão. E quanto ao trabalho de caridade, comparecer a jantares de gala e eventos de arrecadação de fundos dificilmente pode ser considerado um desafio. Quando foi a última vez que você realmente sujou as mãos e ajudou alguém de verdade? Duvido que você tenha essa capacidade. Você está muito absorto em si mesmo e muito ocupado manipulando os outros. Planejando esse fim de semana com todos cientes da situação, deve ser a humilhação que te excita. Sinto muito, Lucy, mas isso não foi só sobre seu desejo. Ele dormiu com as esposas de todos no conselho, então você é apenas uma entre muitas. Por que você não tenta amadurecer, busca um relacionamento genuíno, usa parte da sua riqueza para o bem e para de se comportar como um completo idiota? Foi a primeira vez que o vi sem palavras, parecendo incerto de si mesmo. Continuei, Shane, seria sensato você remover esse item inútil da minha vista antes que eu decida confrontá-lo diretamente. Percebi que Shane reprimia um sorriso enquanto dizia aos companheiros, acredito que é hora de irmos embora, senhor, antes que sua segurança se torne uma preocupação. Depois que eles partiram, peguei algo para comer e fui até a praia, esperando evitar os outros. Quando pensei que tinha praia só para mim, avistei Charlotte relaxando em uma rede com um livro. Se ela era linda antes, ela estava absolutamente radiante enquanto sorria. Aproximando-me dela, eu disse, peço desculpas por ontem à noite. Antes que eu pudesse continuar, ela interrompeu, não há necessidade de se desculpar, eu tinha a impressão de que você aceitaria a oferta apresentada se eu soubesse. Eu não teria me aproximado de você. Sua reação foi completamente compreensível, e seu discurso no café da manhã foi realmente notável. Não poderia concordar mais. Quando você saiu, Lucy começou a chorar, e William pareceu completamente envergonhado. Eu aproveitei muito cada momento. Ah, desculpe, eu não deveria estar dizendo isso considerando o que você está lidando. Eu respondi, obrigado, está tudo bem. Estou um pouco feliz que alguma compreensão esteja começando a se firmar. Estou bem cansado de ouvir que isso é insignificante. Você percebe que William não tem a mínima ideia de como lidar com você? Ele nunca enfrentou rejeição antes e não está acostumado a lidar com moral. Ele já lhe ofereceu mais dinheiro? Sim, pouco antes de eu descer, $250.000. Que idiota! Eu o aconselhei contra isso, mas ele está acostumado a jogar dinheiro até conseguir o que quer. Vai custar-lhe nos negócios e também pessoalmente. Charlotte revelou-se uma conversadora fácil,
e ela ouviu atentamente enquanto eu discutia meu casamento e meus filhos. Ela era claramente inteligente e bem educada. Ela expressou surpresa que Lucy tivesse feito isso enquanto aparentemente estava em um casamento feliz, assumindo que havia alguma infelicidade ou um acordo entre nós para abrir nosso casamento. Eu ponderei, não, apenas uma emboscada repentina. Ela parece completamente apaixonada pelo cara. Ele tem esse efeito nas mulheres, é tudo muito charmoso, mas não há muita substância por baixo da superfície, se você me entende. Continuamos nossa conversa e comecei a me sentir um pouco melhor. Parece que você realmente a ama. Suas reações às ofertas e no café da manhã devem ser de partir o coração para você, ela comentou. Dei de ombros em resposta. Peço desculpas por qualquer papel que eu possa ter desempenhado nisso. Não é sua culpa. Só preciso passar por mais uma noite, e então talvez eu possa escapar, respondi. Ela sorriu novamente, seu sorriso se tornando cada vez mais perturbador. Bem, talvez eu possa ajudar com isso. Eles ficaram surpresos ao me ver no jantar. Lucy não estava mais sentada ao lado de William. O jantar prosseguiu relativamente normalmente, embora eu tenha ignorado todas as tentativas de Lucy de conversa fiada. Quando Lucy sugeriu uma noite mais cedo, eu educadamente recusei, dizendo que tinha outros planos. Sua confusão só aumentou quando Charlotte graciosamente se aproximou da mesa, entrelaçando os braços comigo enquanto eu me levantava. Juntos, saímos da sala. Caminhamos até as cabanas de praia. Inicialmente, o plano era simplesmente sairmos juntos e dar a Lucy um gostinho do próprio remédio, mas enquanto Charlotte me segurava em seus braços, senti uma sensação de contentamento me invadir. Enquanto nos beijávamos, algumas das frustrações das últimas 24 horas começaram a desaparecer. Eu brevemente considerei me apegar à moral elevada, mantendo um senso de certo e errado. No entanto, quando olhei para Charlotte, percebi que Lucy já havia quebrado nossos votos de casamento. Aquela noite com Charlotte foi excepcional. Não era apenas sua beleza física, mas também sua presença serena, quase magistral. Cada movimento parecia perfeitamente cronometrado. Surpreendentemente, não fiquei pensando em Lucy, nem me senti culpado. A dolorosa lembrança de Lucy com William foi o suficiente para erradicar qualquer remorso persistente. Fiz um bom tempo pegando o barco de suprimentos, pegando um táxi para o aeroporto e então prosseguindo com um voo de rotina de volta para casa. Depois de pegar as crianças, tentei recuperar o atraso no fim de semana delas da melhor forma possível. Eu inventei uma história vaga sobre a mãe deles e eu termos discutido, mas assegurei a eles que resolveríamos isso. Assim que sugeri comer fora, Lucy entrou cambaleando em casa arrastando nossa mala pesada. As crianças correram escada acima para se preparar, gritando, "Oi, mãe!" Lucy sorriu e disse, "Comer fora parece uma boa ideia. Me dê alguns minutos para me preparar." Eu preferiria que você não fizesse isso, Lucy. Como você mencionou, não tenho certeza de quanto tempo terei com eles, então prefiro que sejamos sozinhos. Quando conheci William pela primeira vez, houve uma conexão imediata. Ele exalava uma aura de arrojo, confiança, força e charme, que lembrava os heróis clássicos do cinema antigo. Pareceu-me estranho que, na presença de Mark mais tarde, ele não demonstrasse nenhuma dessas características. Nosso flerte inicial progrediu para almoços, depois jantares, o que me encheu de excitação e me deixou tonta. Quando ele me deu um beijo de boa noite depois do jantar, eu quase derreti, mas permaneci resoluta em não trair meu compromisso e transmiti isso a ele. William mencionou suas experiências passadas com relacionamentos abertos, o que me levou a acreditar que Mark poderia considerar isso. Então, quando William me pediu em casamento, pensei que o aspecto financeiro poderia influenciar Mark. Jack apoiou a ideia, e começamos a planejar o fim de semana. O fim de semana começou esplendidamente. Gostei tanto da companhia de Mark que quase abandonei todo o plano, se ao menos tivesse desistido. William me garantiu que tudo daria certo e me encorajou a relaxar. Tanto ele quanto Jack me aconselharam a antecipar a rejeição de Mark, mas dar-lhe tempo para se acalmar. Quando conheci William pela primeira vez, houve uma conexão imediata. Ele exalava uma aura de arrojo, confiança, força e charme,
reminiscente dos heróis clássicos do cinema antigo. Pareceu-me estranho que, na presença de Mark mais tarde, ele não demonstrasse nenhuma dessas características. Nosso flerte inicial progrediu para almoços, depois jantares, o que me encheu de excitação e me deixou tonta. Quando ele me deu um beijo de boa noite depois do jantar, eu quase derreti, mas permaneci resoluta em não trair meu compromisso e transmiti isso a ele. William mencionou suas experiências passadas com relacionamentos abertos, o que me levou a acreditar que Mark poderia considerar isso. Então, quando William me pediu em casamento, pensei que o aspecto financeiro poderia influenciar Mark. Jack apoiou a ideia, e começamos a planejar o fim de semana. O fim de semana começou esplendidamente. Gostei tanto da companhia de Mark que quase abandonei todo o plano, se ao menos tivesse desistido. William me garantiu que tudo daria certo e me encorajou a relaxar. Tanto ele quanto Jack me aconselharam a antecipar a rejeição de Mark, mas dar-lhe tempo para se acalmar. No entanto, a reação de Mark desviou-se completamente de nossas expectativas e planos. O aspecto mais surpreendente foi sua angústia óbvia. Eu queria segui-lo, mas William me assegurou que tudo ficaria bem. Ele combinou de se encontrar com Charlotte, então, quando Mark não retornou, presumi que ele estava com ela. Sentindo-me aliviada, depois de meses de espera, ansiava desesperadamente por estar com William. Seu beijo me garantiu que eu poderia suportar essa provação. Ele me levou para seu quarto, onde me tratou com tanta ternura como se eu fosse o prêmio mais delicado. Eu me senti realmente especial. Depois disso, tivemos uma noite maravilhosa. Acordei no meio da noite confusa, pensando que estava dormindo com Mark, apenas para ficar chocada com a presença de outra pessoa deitada ao meu lado. Eu me senti culpada, me perguntando onde Mark estava e como ele estava se sentindo. Devo ter perturbado William, que acordou e me beijou, mas minha culpa foi logo esquecida quando ele reiterou o que tinha acontecido entre nós. De manhã, enquanto eu escovava os dentes, William se aproximou de mim por trás, e mais uma vez nos encontramos na cama. Era tudo o que eu esperava, e eu estava de bom humor. Beijei William e agradeci pela noite maravilhosa. Parecia natural segurar sua mão enquanto descíamos as escadas e nos dirigíamos para a sala de jantar, com outra noite ansiosamente aguardada pela frente. Virei-me para ver Mark, e tudo se despedaçou. Tive que suprimir o pânico quando Mark irrompeu. Tudo deveria ser diferente. Estava claro que ele não tinha dormido com Charlotte. Mesmo sem isso, pensei que ele iria embora com raiva, mas não esperava tamanha raiva. Sua fúria fria me assustou mais. Mark era muito lógico sobre tudo isso, antecipando quase todos os meus argumentos ensaiados. Eles soaram muito mais convincentes quando os apresentei com o apoio de William. Mas Mark destruiu todos eles em 5 minutos, fazendo-os parecer fracos e patéticos até para mim. Eu tentei o meu melhor para me manter firme, mas sabia que estava falhando. Depois que ele saiu, eu desmoronei em um ataque de soluços histéricos. Pela primeira vez, William pareceu inseguro. Quando recuperei a consciência, tentei encontrá-lo, mas não consegui. Foi quando Jack e William tiveram a ideia de parar tudo, oferecendo mais dinheiro. Mais tarde, no mesmo dia, quando oferecemos dinheiro adicional a Mark, fiquei surpreso com a reviravolta dos acontecimentos. A presença de William parecia tão insignificante. Ele realmente parecia pequeno, até mesmo inconsequente. Anteriormente, seu comportamento autoritário me fazia acreditar em tudo que ele dizia, mas essa autoridade estava desmoronando. Ele me garantiu que poderíamos nos divertir sem causar danos irreparáveis ao meu casamento. O plano desmoronou, e fiquei inseguro sobre qualquer coisa. Então, caí em uma raiva irracional, presumindo que ficaria na ilha por mais tempo e me divertiria, apenas para ser recebido com a resposta calma, porém severa, de Jack. Não seja tola, Lucy. Se você quer a menor chance de salvar seu casamento, implore por perdão. É melhor você ser honesto e realmente dizer o que quer dizer. Ele não parecia um cara que iria mudar de ideia. Pessoalmente, não posso discutir com nada do que ele disse no café da manhã. Fiquei ainda mais chocado quando Jack disse a William que eles nunca mais voltariam.
Ele continuou dizendo que Mark era um cara decente e não merecia nenhuma das bagunças que estávamos fazendo, e William deveria seguir seu conselho e pensar em crescer. Fiquei chocada ao ver Mark no jantar. Tentei falar com ele, mas ele simplesmente me ignorou. Quando ele foi embora com Charlotte, fiquei devastada. Eu queria correr atrás dele, mas o que eu poderia dizer? Eu realmente disse a ele para fazer isso, e durante a maior parte da viagem, eu justifiquei a intimidade sem sentido. Eu senti raiva e traição. E então eu lembrei que eu tinha feito isso e mais para apontar que, pior ainda, todo o meu comportamento foi deliberado e tão público. Acho que mereço. Pelo menos poderia nos ajudar a ficar juntos se ambos mudássemos. A viagem de avião de volta sem Mark me fez perceber a bagunça que meu casamento era. Ele realmente conseguiu encontrar uma maneira de sair da ilha antes de nós. Eu ainda não tinha falado direito com ele desde o incidente. A percepção das minhas ações começou a afundar, e ondas de culpa me dominaram. Lembrei-me do dinheiro. Quero dizer, quem em sã consciência recusaria tal quantia? Minhas lágrimas constantes se transformaram em soluços intensos que eu não conseguia controlar e beiravam a histeria. Jack e Margaret ficaram cada vez mais preocupados com meu bem-estar. Quando cheguei em casa, Mark estava lá, mas não queria que eu jantasse com ele e as crianças. Lutei para me segurar até eles irem embora, e então outra crise de lágrimas irrompeu. Ser excluída do jantar parecia um prelúdio sinistro para minha vida futura. Por fim, depois de me recompor, tentei desesperadamente pensar no que dizer quando Mark retornasse. O problema era que tudo soava como o que ele já havia descrito, e eu estava com vergonha de pedir conselhos à minha mãe ou aos meus amigos. Ao retornarmos para casa, as crianças previsivelmente se retiraram direto para seus quartos, entretidas com videogames e celulares. Eu me vi olhando para Lucy na cozinha, sentindo como se ela fosse uma completa estranha. Quase num sussurro, ela disse: "Podemos ter uma conversa de verdade?" Dei de ombros, percebendo que precisávamos resolver as coisas mais cedo ou mais tarde, então por que prolongar? Sinto muito, Mark. Eu lhe assegurei que foi uma ocorrência única, e continuarei tão devotada a você quanto era antes do fim de semana. Eu fiz isso pelo dinheiro. Poderia mudar a vida da nossa família. Eu fiz isso por nós. Você fez isso por si mesma. Estávamos bem, e dinheiro não era problema. Você mal podia esperar para pular na cama dele. Deve ter sido emocionante, choramingar, jantar e o resto. No geral, todos se divertiram. Você está exagerando. Não precisa significar nada. Você deveria pular a fase A, Lucy. É bobagem, e você sabe disso. Não foi um erro isolado. Foi uma traição deliberada, arrogante, egoísta, todas as qualidades que detesto. E agora, detesto você. Bem, você fez a mesma coisa com aquela mulher. Não, eu não fiz. Eu busquei vingança porque nada parecia chegar até você. Você estava muito absorto em si mesmo para ver como isso me afetou. Eu nem teria considerado isso se tivesse uma esposa fiel. Espero que tenha doído muito, para que você possa entender minha dor, mas eu não planejei isso de antemão ou deixei todo mundo saber, fazendo o papel de bobo. Falando nisso, quanto tempo levou para seu plano clandestino se desenrolar, e essa foi sua primeira vez com ele? Seus olhos se arregalaram com a pergunta, então ela percebeu que era justo e razoável. Foi a primeira ocasião em que compartilhamos almoços, e eu podia sentir seu carinho por mim. Eu acreditava que Jack e Margaret estavam avaliando meu interesse. Nós 4 jantamos, e pela primeira vez no meu casamento, me senti atraída por outro homem. Sua confiança era cativante, embora eu soubesse que era moralmente errado e lutasse contra isso, evitando um caso. Então William propôs a ideia de discutir um relacionamento aberto com você, talvez até mesmo considerando trocar de parceiros. Nós abordamos brevemente o assunto uma noite, mas era evidente que você não concordaria. Então ele sugeriu a proposta, pensando que o dinheiro justificaria isso para você. Conforme a viagem se aproximava, ficamos ansiosos e decidimos convidar Charlotte para reafirmar sua aceitação.
Eu não estava muito afim da ideia, mas, naquela época, eu só queria que acontecesse. Pensei que, mesmo que você não aprovasse totalmente, poderíamos nos recuperar. No entanto, você efetivamente destruiu essas noções durante o café da manhã, e comecei a entender a gravidade das minhas ações. Valeu a pena? Lucy fez uma pausa. Não, absolutamente não. Fiquei tão envolvida nele e no que ele oferecia. Eu nunca tive a intenção de te machucar. Ah, direto para a fase de machucado não intencional. Mas você gostou, não é? Seu comportamento no café da manhã deixou isso bem claro. Agora você está apenas dizendo o que acha que eu quero ouvir. Sinto muito, mas a verdade é que sim, eu gostei. Ele foi satisfatório, não melhor, apenas diferente. Foi emocionante, algo novo, e eu estava apaixonada por ele. Ele era experiente e sabia o que estava fazendo, mas foi uma ocorrência única. Por favor, não jogue fora nossa família por um momento fugaz. Eu me peguei soltando uma risada irônica. Engraçado, porque é exatamente assim que eu caracterizaria o que você já fez, destruiu nossa família por um momento fugaz. Isso é inteiramente sua responsabilidade, não minha. Você está certo. Isso é tudo culpa minha. Sinto muito. Eu te amo mais do que tudo. Mas não completamente, não é? Você deu um pedaço do seu coração para ele, ou mesmo que você negue, seu amor não foi suficiente para permanecer fiel a mim. Como posso confiar em você novamente? Eu estava tão confiante porque nunca imaginei que você fosse capaz de tamanha traição. Talvez eu nunca tenha te conhecido de verdade. Mal consigo olhar para você, muito menos fingir que isso nunca aconteceu. Lucy recuou em descrença. Você não pode estar falando sério. Você me ama, eu sei que ama. Eu nunca pensei que poderia te perder. Não, você só pensou em si mesmo e em seus desejos, não em mim ou nas crianças. Às vezes, o amor não é o suficiente. Eu me esforcei para acalmar minhas emoções e superar a tensão e a raiva. Depois de uma pausa prolongada, retomei a fala. Escute, Lucy, mesmo se ficássemos juntos e tentássemos superar isso como você está sugerindo, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Você destruiu a confiança e o vínculo afetuoso que compartilhávamos. Lembra quando nossa prioridade era cuidar um do outro e das crianças acima de tudo? Nós juramos proteger um ao outro do mal. Nunca imaginei que você seria o causador da dor. Mark, eu te amo. Cometi um erro grave e faria qualquer coisa para desfazê-lo. Não podemos deixar que isso leve ao divórcio. Você partiu meu coração e recorreu à manipulação para conseguir o que queria. Isso não é algo que você faz com alguém que você ama de verdade. Lucy simplesmente encarou, sem palavras. Precisamos discutir sobre as crianças. Acredito que as crianças se saem melhor em famílias separadas do que em famílias disfuncionais, então o divórcio parece a melhor opção dessa perspectiva. Entendo que você provavelmente ganharia a custódia, mas não tente me impedir de vê-los. É do seu interesse também. Eles me respeitam. Você tem dificuldade em estabelecer limites. Não pude deixar de fazer careta diante da ironia dessa declaração. E eles já estão forçando os limites com você. Seria benéfico para você e para eles me manterem envolvida em suas vidas. Lucy deu de ombros. Lucy, sério, aconteça o que acontecer, não me afaste dos nossos filhos. Não me aliene. Eu não sou a vilã aqui. Eu sou bom para eles e os adoro. Você ainda não me viu realmente chateado. Eu vou lutar com você com unhas e dentes, drenar nossas finanças em advogados e nós dois sofreremos no processo. Ela assentiu. Eu nunca faria isso. Você é um pai excelente e eles precisam de você. Eles vão querer que você continue levando-os para passeios e apoiando-os em seus clubes esportivos. Virei-me para ela, surpreso com seu comentário inicial, onde senti uma falta de manipulação ou desculpa. Tenha cuidado, Lucy, avisei. Você está colocando em risco a fase, sério, você me conhece bem o suficiente, então por quê? Não pude deixar de pensar que, no fundo, ela queria que nos separássemos. Deus, nunca,
Lucy respondeu com urgência. Não há desculpa. Fiquei egoísta, me convenci de que poderia ter algo mais. Pensei que de alguma forma ainda poderia ficar com você. Por que você não me impediu naquela noite? Por que você simplesmente foi embora? Eu não consegui suportar e tive que ir embora e depois não pareceu importar muito. O fato de você desejar outra pessoa por qualquer meio necessário significava que eu já tinha perdido você. Aquela conversa nos condenou muito antes de você acabar na cama dele. Talvez tenha acabado quando você começou a planejar. Você passou semanas falando com ele e combinando. Deixar você ir sem forçar você a parar tornou o término das coisas mais fácil. Não tem como voltar atrás. E assim começou o fim de um casamento despedaçado em menos de 4 dias. Felizmente, nos divorciamos sem a necessidade de aconselhamento. Suponho que Lucy não queria justificar suas ações. É uma pena, de certa forma. Eu esperava que um profissional pudesse lançar luz sobre suas ilusões. Mas ela cumpriu uma promessa. Acabamos dividindo a custódia das crianças de forma bastante equilibrada. Ela até confessou a eles que era tudo culpa dela, sem entrar em detalhes. Eles tinham idade suficiente para entender e muitas vezes decidiam por si mesmos onde queriam ficar. Eles estavam naquela idade em que os pais se tornam motoristas glorificados e provedores de dinheiro. Sou tendencioso, mas acho que eles são crianças maravilhosas e lidaram com o rompimento notavelmente bem. As crianças podem ser incrivelmente resilientes. O acordo de divórcio permitiu que Lucy mantivesse a propriedade da nossa casa até que as crianças atingissem a maioridade, quando ela poderia vendê-la ou me comprar. No entanto, eu já estava inclinado a esse acordo pelo bem das crianças, pois isso garantia a continuidade delas na mesma escola. Felizmente, fazer a escolha ética valeu a pena. Na época em que as crianças foram para a faculdade, os valores dos imóveis tinham disparado, obrigando Lucy a me comprar. Acabou sendo o investimento mais lucrativo que já fiz. Quanto a como ela conseguiu pagar, tínhamos retido $250 mil e os dividimos durante o divórcio. Semelhante à minha posição durante meu tempo com Charlotte, eu não podia me agarrar à moral elevada indefinidamente. Devo confessar, sou um indivíduo pragmático. Além disso, parecia uma taxa nominal comparada às despesas de um casamento e à vida outrora feliz que tínhamos. Posteriormente, pedi demissão do meu emprego, recebi uma indenização para contornar um tribunal trabalhista potencialmente embaraçoso e estabeleci meu próprio empreendimento de web design. Apesar das tentativas persistentes de Lucy de se reconciliar, continuei desinteressado. Acabar com as coisas era a escolha certa? Foi confuso e não houve vencedores claros, mas as ameaças e ramificações iniciais nunca se concretizaram. Eu nunca poderia esquecer ou perdoar aquela noite, e há algo profundo em ser capaz de se encarar no espelho e realmente gostar do que vê. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.